Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Jonathan Santos, sou trader e investidor de criptomoeda há mais de 5 anos e hoje a gente vai falar do Bitcoin. Bitcoin ontem, fechamento da vela semanal, logo perto de fechar a vela, o preço deu uma disparada muito grande, entrando muito volume e isso me despertou muita curiosidade e hoje eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo com o Bitcoin e as projeções para a gente trabalhar aí no mês que vem, né? Que agora já é fechamento do mês, hoje é dia 28/6, então a gente já vai começar a trabalhar com a projeção para o mês 7, perfeito? Eu vou utilizar dois indicadores muito top, utilizados pelos grandes bancos, instituições, onde você aí vai ter um parâmetro mais macro do Bitcoin aí comigo, tá? Antes de mais nada, quero te dar um recado também, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, ative o sininho, fazendo isso me torna relevante e também venha conhecer a comunidade Cripto Brasil, a comunidade que mais cresce e a comunidade que você vai ter todas as informações relacionadas à criptomoeda. Perfeito, pessoal? Vou aqui para o canto da tela, eu tenho feito algumas análises aqui do Bitcoin, a gente pode perceber que é uma acumulação que está acontecendo aqui, confluenciando com a acumulação passada, tá? Onde o Bitcoin ele teve aqui um respeito na região da resistência, voltando para o suporte e voltando a lateralizar, né? A acumular aqui nessa zona, que é a zona dos 42 mil com 30 mil, tá? Então aqui é um suporte de 30 e também é uma resistência de 42. Nessa zona aqui, o Bitcoin ele está sambando, ele está brincando aqui. O que vem me deixando muito entusiasmado com o Bitcoin é que nesta região aqui do suporte dos 30 mil, do atual momento, a gente percebe que o Bitcoin está tendo uma grande rejeição ao preço. O que é isso, rejeição ao preço? Toda vez que o Bitcoin desce, que o mercado cai, existe uma força compradora que não permite com que esse preço caia tanto ao ponto de passar dessa zona dos 30 mil dólares, perfeito? Então, com essa rejeição ao preço, a gente acredita que aqui possa ter aqui uma certa acumulação e aqui possa ter uma cama onde o Bitcoin vai ficar aqui dormindo por um tempo e voltar a subir, tá? Existe um padrão de mercado muito respeitado, né, de um filantropo, Dr. Richard Wyckoff. Esse cara, ele é genial e este padrão do Bitcoin se encaixa muito com o padrão que ele ensina, que é o padrão de distribuição e restribuição, tá? Que é este padrão aqui e ele é muito parecido, tá? Se a gente pegar aqui, por exemplo, padrão de acumulação, onde está o cursor do mouse, acumulação, depois ele quebra a acumulação, faz um reteste em cima da resistência e volta a subir, depois faz uma distribuição, uma exaustão do preço e volta a descer, depois retesta aqui em cima dentro da zona da acumulação e depois volta a descer aí e depois possa vir aí, possivelmente vem o período de restribuição, onde o mercado pode consolidar, fazer esse mesmo movimento aqui de acumulação e voltar a subir. Isso é um ciclo que acontece muito, né? Esse ciclo é desde 1900, então é algo muito antigo e que é testado e validado. Os grandes traders aí sempre utilizam esses parâmetros para ter como padrão aí identificar possíveis movimentações e projeções do gráfico, perfeito, pessoal? Então esse aqui é o método Wyckoff, tá? Muito utilizado e é o que está acontecendo aqui com o Bitcoin. A gente vai pegar aqui, ó, vamos colocar aqui o gráfico menor e a gente vai entender que o padrão ele está sendo muito bem confluenciado aqui com a nossa figura, perfeito? Olha, acumulação, tá? Ó, acumulação, pelo padrão aqui, depois da acumulação ela rompe, tá? Ela volta a retestar, retestou aqui em cima, depois que ela retestou, ela volta a fazer um topo maior, volta a fazer um topo maior aqui, ó, um topo maior, e depois volta a fazer uma nova acumulação com uma exaustão do preço, que é 64 mil dólares aqui, quase 65 mil dólares. E depois da exaustão do preço, ela desce, ela rompe o caixote aqui da acumulação, da distribuição aqui em cima. Foi o que aconteceu, ó. Rompeu o caixote, ó. O caixote seria aqui, rompeu o caixote,
tá? Faz um pequeno reteste em cima da acumulação aqui de cima, da distribuição. Aqui, ó, pequeno reteste e volta a cair com força, fazendo aqui uma nova onda de queda. E agora ela está fazendo uma nova acumulação, tá? Aí você vê que o padrão está se repetindo aqui embaixo, de uma nova acumulação, onde o Bitcoin está tendo muita rejeição ao preço aqui no suporte, e a gente acredita que possivelmente ele rompendo essa resistência, ele vai fazer uma nova acumulação aqui em cima do preço, tá, da resistência, e voltar a subir, e aí a gente acredita que o Bitcoin, para o final do ano, ele pode estar batendo aí 100 mil dólares. Eu vou mostrar o porquê que pode bater 100 mil dólares. A gente tem uma projeção aqui de um indicador muito top, tá? Então esse padrão aqui, ele é muito respeitado, tá? Vocês podem pesquisar no YouTube, existe até um canal que só fala desse cara aqui, do método dele, tá? Isso aí é muito interessante para vocês. Se a gente puxar aqui o indicador Super Trend, que é um indicador de tendência, a gente vai ver aqui que o indicador ele ainda está numa tendência de alta, perfeito? Aqui, ó. Essa linha aqui, ó, significa tendência de alta. Deixa eu bater o zoom aqui, ó. Tendência de alta. Se a gente puxar para o gráfico diário, a tendência é de baixa, mas hoje de manhã já estava mudando para uma tendência de alta, porque estava vendo aqui ele já estava mudando já a sua tendência, porque parece que no indicador está mostrando aqui nova retomada do preço, mas a gente sabe que nesse caixote aqui não se faz nada, a gente precisa de uma confirmação maior, tá? Outra coisa interessante aqui, pessoal, que muita gente fala, John, e a questão também das médias cruzadas. Aconteceu alguma coisa? Que é a tal da cruz da morte, que é esta média aqui, ó. É a média de 50 cruzando com a média de 100, com a média de 200, aliás, tá? Que esta média aqui, ó, é o cruzamento das médias, ó. Uma média de 200 cruzando com a média de 100. E muita gente falando que depois desse cruzamento o mercado ele ia tomar uma tendência muito forte, ele ia desabar, derreter. E não é isso que a gente viu, né? A gente sabe, eu até expliquei num outro vídeo falando que isso não é parâmetro nenhum. Já aconteceu várias vezes do mercado ele romper, ele cruzar essas médias, aliás, e isso não significa nada, não acontecer nada, tá? O que a gente tem que ter de parâmetro mesmo é a questão do price action, né? A ação do preço e também médias móveis que você consegue identificar nas últimas 8 semanas, 50 semanas, o que aconteceu com o preço. O preço subiu, o preço desceu e o preço sempre procura atingir uma média, tá? Isso é muito importante. Aí são ferramentas que a gente utiliza que se encaixa perfeitamente. E a Fibonacci também, que a gente acredita muito nos níveis de Fibonacci. O que está acontecendo é uma correção do preço. A gente pega aqui da acumulação lá de trás, a gente vê que está no 0,61 da Fibo e com rejeição ao 0,61. Isso demonstra que é aqui uma zona de correção, uma zona corretiva. Agora, se a gente também pegar outro padrão, outra confluência aqui, a gente pegar e encaixar um garfo aqui em cima, a gente vai ver outra situação interessante. A gente vai ver a tendência de baixa. A gente percebe aqui pela tendência de baixa, nesse garfo aqui de tendência, outra coisa interessante, pessoal. Olha, esses canais aqui dentro do garfo, ele tende a respeitar bastante, ó, como respeitou aqui, como respeitou aqui. Eu vou até pontilhar aqui para ficar melhor, tá? Colocar aqui pontilhado, ó. Aqui é uma linha do canal, aqui é outra linha do canal, tá? E deixa eu apagar isso aqui, pronto. Se vocês perceberem aqui, ó, ele rompeu o garfo de tendência. Ele rompeu só com a movimentação da vela semanal de ontem, do fechamento da vela semanal, mostrando aqui força compradora, rejeição, tá? E mostrando aqui que os compradores estão atacando o preço. Então, mesmo com tanta notícia abalando o Bitcoin, com a mineração lá na China, os chineses tirando os mineradores do país,
né? Toda essa questão aí acontecendo com o Bitcoin, mesmo assim, o Bitcoin mostra força e ele está fora do garfo, ó. Ele está acima do garfo, tá? E também acima da média de 8 períodos, que é uma média muito respeitada e que se conecta ao preço. A gente percebe aqui que isso é um ponto interessante. Historicamente, o mês 7, né, para o Bitcoin, é o mês de retomada ao preço. Então, a gente está vivendo um momento frio do Bitcoin, um período frio, né, que é a fase do mês 5, mês 6, e o mês 7 é o mês que o Bitcoin volta a retomar uns preços mais de entusiasta. Se a gente pegar aqui outras confluências aqui, ó, por exemplo, curvas de crescimento logarítmico. O que é isso, pessoal? Isso aqui é projeção do preço ao tempo do Bitcoin. O Bitcoin ele é considerado como uma commodity. Se a gente bater um zoom aqui dentro dessa projeção aqui algorítmica, tá? A gente vai perceber que o Bitcoin, ao longo da sua história, ele respeita a parte superior, tá? E logo quando tem uma sobrecompra, ele tem a correção e ele vem para a parte inferior, tá? Deixa eu bater um zoom aqui, que eu acho que vai ficar melhor, ó. Aqui é o período da história do Bitcoin, tá? Essa projeção aqui, ela é muito usada, muito respeitada aqui, tá? Pelos grandes bancos, instituições, grandes traders que utilizam esse ciclo aqui também para ver projeções do Bitcoin. Então aqui vocês percebem que o Bitcoin está na parte inferior do ciclo logarítmico. Aqui ele bate na média aqui do ciclo do canal, tá? Ele respeita e ele vem para a parte superior aqui testando lá em cima e depois ele vem descendo. Isso aqui é um ciclo desse tipo de parâmetro aqui, né, de curva de crescimento. No exato momento, pessoal, se a gente pegar aqui, nesse exato momento, o Bitcoin em 2017 ele testou a parte superior, tá? Teve acumulação, testou a média do canal aqui de projeção, depois voltou a cair, acumulou e nesse exato momento ele acumulou aqui em cima, perfeito? Ele desceu abaixo da média, a média é essa linha amarela aqui, e ele não testou a parte superior. Isso nos remete a crer o quê? Que o Bitcoin ainda não testou a sua alta máxima. Ele fez uma acumulação aqui, teve uma realização de lucro, porque o Bitcoin subiu, bateu 65 mil dólares, depois caiu para os 30 mil, porque muita gente comprou lá atrás, realizou lucro. E aqui, pela projeção, a gente percebe que o Bitcoin ainda não bateu na sua área superior, no topo superior aqui da projeção, perfeito? Que seria mais ou menos aqui, ó, na faixa dos 100 mil dólares. Então a gente acredita com essas projeções que o Bitcoin ele possa bater de 100 a 110 mil dólares ainda esse ano, lá para dezembro, de repente janeiro do ano que vem, com o seu ciclo de retomada aqui sendo realizado, perfeito? Também tem um outro indicador aqui muito importante, que é o modelo Stock to Flow. O que é o Stock to Flow? O Stock to Flow é o estoque de fluxo do Bitcoin e das commodities, tá? Esse indicador aqui, ele mostra muitas informações sobre as commodities, ouro, prata, milho, soja, e como o Bitcoin ele é considerado uma reserva de valor, uma commodity, a gente consegue também ter um parâmetro muito bacana do que pode acontecer com o Bitcoin com esse indicador aqui de estoque e fluxo. Se a gente pegar aqui, ó, bater mais um zoom, se a gente pegar aqui no atual momento, o grau de temperatura do Bitcoin está em amarelo. Pegando aqui nessa escala, vermelho, alaranjado, amarelo, verde e depois vai neutralizando. Aqui a gente está no amarelo e o verde seria a exaustão do preço. A gente está num movimento ainda que ainda falta vir a segunda etapa, que é a etapa da exaustão do preço, onde o mercado, onde o Bitcoin ele vai ter uma outra alta, provavelmente subindo acima dessa região aqui dos 65 mil dólares e dando aí uma alta maior e aí sim realizando o seu ciclo aqui de exaustão e depois fazendo o seu ciclo neutro e aí tendo as suas correções, tá? Pegando aqui, por exemplo, aqui em 2014 o Bitcoin estava neutralizado, acumulou, depois foi pegando temperatura, teve uma grande alta, ficou amarelo, mas ainda não foi o movimento máximo do Bitcoin. Ele amarelou, foi ficando mais claro, e aí o movimento máximo dele foi quando ele ficou verde no grau de temperatura, e aí sim teve a realização de lucro. Aqui é a mesma coisa, neutralizou,
acumulou, começou a ter um grau de temperatura do preço, amarelou, esverdeou, depois neutralizou com a realização de lucro. E no atual momento a mesma coisa, acumulou, preço neutralizado, o gráfico começou a aquecer o preço, agora ficou amarelo e a gente acredita que vai vir agora essa região aqui, que é a região verde, tá? Aqui dentro desta zona aqui, que a gente acredita que o preço pode bater, tá? Possa bater aí pelo menos 100 mil dólares, tá? Deixa eu mudar aqui, 100 mil dólares. Isso ele vai vir verde, vai esverdeando, vai vir esverdeando, 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 e depois ele vai mudando a cor, tá? E aí sim ele vai para o seu período de acumulação, onde ele vai ter um pouco de despejo do preço, e aí sim ele vai fazendo o seu ciclo, tá? Normal, e vai voltar a subir. Isso aqui, esse método aqui, esse modelo Stock to Flow, ele é muito utilizado. São modelos realmente que a gente consegue saber a temperatura e projeção das commodities, tá? Aqui tem uma explicação sobre esse modelo aqui de projeção, e ele é muito embasado nas commodities, ele é muito utilizado no ouro. O ouro é um ativo mais antigo que tem aí, né? O ouro, prata, milho, e o Bitcoin a gente consegue também ter uma projeção do que possa vir a acontecer. Então este movimento atual do Bitcoin é um movimento corretivo, né? De correção, tá? E a gente está aqui com uma projeção entusiasta aí para o Bitcoin, que ele possa vir aqui nesse período de acumulação, ele possa vir crescer, ele possa vir subir aqui, rompendo essa resistência, e aí sim romper lá na frente a sua alta máxima anterior dos 65 mil dólares, e aí fazer uma nova máxima aí com vários movimentos, né, de correções, óbvio, o mercado nunca sobe de uma vez, mas chegando a bater aí 100 mil dólares. Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje foi bem completo, a gente pegou análise gráfica, a gente pegou alguns indicadores. Vamos ficar observando o Bitcoin, vou ficar atualizando. Lá no meu Instagram tem muita notícia fresquinha sobre o Bitcoin, lá eu solto na hora, lá é muito mais rápido, muito mais dinâmico. Então se você não tem o meu Instagram, corre lá, vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, vai lá, me segue lá para você estar acompanhando mais notícias, e em breve vou estar soltando mais vídeos aí para a gente estar ficando informado aí do que está acontecendo no mercado. Beleza? Fico até a próxima, valeu, fui!